Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Neste domingo de Pentecostes vamos conversar com Inésia Raposo, ela que é professora de Filosofia e uma cristã convicta. Mas antes disso, a atualidade da Diocese açoriana. O historiador Francisco Maduro Dias acredita que os açorianos têm sorte em terem de momento o Papa Francisco como líder máximo da Igreja Católica, por ser claramente o Papa da alegria e da misericórdia, que são os valores maiores das festas do Divino Espírito Santo. A religiosidade da população dos Açores, à partida, é uma religiosidade muito mais fácil de ser abrangida por pensamentos de alegria, de partilha, do que por pensamentos de sacrifício, embora haja zonas no arquipélago onde o sacrifício e a pena sejam muito marcantes e tenham muita importância. Nós temos uma ilha, que é São Miguel, que tem uma leitura muito forte e boa, enfim, tridentina, se quisermos, do sacrifício e da pena e do esforço. Nas outras ilhas, e claramente na Ilha Terceira, São Jorge, Graciosa, Flores, Pico, um bocadinho Faial, penso eu, as outras. O Espírito Santo é uma mistura de alegria, de partilha e, evidentemente, com o esforço associado. Mas com essa alegria, essa partilha no fim. Ou seja, o sacrifício não é o fim, o sacrifício é o esforço que eu tenho que fazer para depois ter uma tarde linda com todos os meus amigos, com sopas ou com alcatra ou com o que cada ilha tem. O historiador garante que o Papa Francisco está plenamente sintonizado com este tipo de vivência da partilha, da misericórdia e da fraternidade. Maduro Dias defende ser muito especial um momento de igualdade que sente genuinamente nas celebrações do Divino Espírito Santo. Isso é a nossa força e a nossa capacidade de reagir contra um mundo que gera desigualdades. Porque nós continuamos a saber que existe a desigualdade, tanto que não se espera na freguesia que todos deem a mesma coisa quando é durante o inverno no peditório. Mas eu acho muito bonito. Apesar de eu ter carro, apesar de eu ter casa, apesar de eu ter um curso superior, apesar de eu ter montes de coisas, eu acho muito bonito que pelo menos num ano, em cada ano, num momento da minha comunidade, não é o padre, não é o outro especial, é todos me dizem que eu realmente sou apenas mais um ser humano, mas não é puxado para baixo porque tu és igual a nós. É colocado ao meu lado porque nós somos iguais uns aos outros. O historiador defende ainda que as questões simbólicas e etnográficas são muito importantes no culto ao Divino Espírito Santo. Na ouvidoria do Pico, a paróquia da Silveira arrancou com as festas do Espírito Santo ontem, sábado. Para o padre João das Neves, ouvidor e pároco da Silveira, esta é a maior particularidade da ouvidoria do Pico. E aquilo que dão é pão, enquanto que noutros lugares é rosquilhas ou vespas, ali é pão, embora com o sabor semelhante às rosquilhas, e é fruto de um voto de 1720, quando houve um vulcão aqui aos lados da Silveira, e eles prometeram fazer esse império, que foi construído logo a seguir, em 1723, portanto há quase a fazer 300 anos, e a particularidade, pois servem sopas a todas as pessoas que por lá passam, e dão pão a toda a gente que passa. A particularidade mesmo que o diferencia dos outros é ser no sábado, e ter foliões que quase todos também têm, mas muitos lugares já não têm, e filarmónica. A Ilha do Pico é também conhecida pelos foliões. Os foliões são um grupo de homens, uns mais novos, outros menos novos. Felizmente que no grupo da Silveira ainda tem gente nova e noutros também. Em alguns lugares são pessoas de idade, que cantam umas canções ao Espírito Santo, que às vezes a gente não percebe bem a letra, que trauteam talvez ainda num português antigo ou arcaico, mas percebemos que louvam o Senhor e que falam do Espírito Santo e que pedem a proteção do Espírito Santo, e há cânticos entoados pelos próprios para a mesa, próprios para a entrada na igreja, próprios para o caminho, próprios para ir buscar a coroa, e até durante o texto do Espírito Santo que eles rezam agora uns dias antes, também há cânticos próprios para esses dias. Sendo uma das muitas ouvidorias com população envelhecida, o sacerdote acredita que o Espírito Santo ainda agrega todas as idades
a bem da continuidade da tradição. Uma alegria muito envelhecida, mas nestes dias há sempre alguns mais novos. São muitas crianças que levam insígnias, embora algumas fazem da igreja, vão lá colocar insígnia e depois saem, é de lamentar, já referi isso nas minhas comunidades, mas pronto, espero que sejam situações pontuais, mas há sempre até há imperadores mais novos, que às vezes fazem a festa e depois participam também na celebração. Portanto, a maioria são pessoas já de idade e vão mantendo tudo isto, mas os novos também já vão aparecendo aqui e ali e esperamos que apareçam depois mais para que esta vivência não seja apenas uma tradição para se manter, mas seja uma vivência para continuar. Os domingos do Pentecostes e da Trindade são assinalados em todas as ilhas dos Açores e representam, por isso, as maiores festas religiosas da Diocese. Esta sexta-feira, 7 de junho, a Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores inaugurou a primeira exposição virtual sobre o Espírito Santo, que reúne peças de quase todas as ilhas, acompanhadas por textos do padre José Júlio Rocha e guião do cônego Hélder Fonseca Mendes. O coordenador do projeto é Francisco Maduro Dias, que explicou esta primeira exposição virtual. O que é uma exposição virtual do ponto de vista da rede? É uma exposição que não existe física em lado nenhum, apesar de usar um software que, se a pessoa tiver equipamentos específicos, até pode fazer, pode ter experiências imersivas lá dentro, pode entrar nas salas e dar a volta. Se não, simplesmente tem uns pezinhos, como aqueles jogos, e a pessoa visita salas e vê peças. Em que nós, em vez de andarmos a fazer uma exposição que obrigasse as peças a andarem a passear, o que fizemos foi arranjar fotografias dessas peças, colocamos nas paredes que não existem, e nós temos coisas das flores ao pé de coisas de Santa Maria, ao pé de coisas do Corvo, ao pé de coisas de várias... O Corvo não, porque o Corvo não faz parte da rede. Dos diversos membros da rede, cederam peças que nós fotografamos e que está disponível, com textos do Padre Júlio. A exposição fica agora permanentemente disponível enquanto o site estiver online. Pela primeira vez seja possível as pessoas perceberem nos Açores que as peças não têm que sair do sítio A para o sítio B ou para o sítio C, e que uma peça de São Miguel pode estar ao lado de uma peça das Flores ou pode estar ao lado de uma peça da Terceira ou ao pé de uma peça da Graciosa, sem que ninguém tenha andado a entregar ou a passear ou a voar ou a andar de barco com elas. E que elas podem estar permanentemente juntas na internet, ou seja, cria-se uma espécie de 10ª ilha em que essas coisas estão lá. Para mim, a brincadeira principal é que são salas que não existem, com paredes que na realidade não existem, mas que a gente pode percorrer e apreciar coisas daqui, dali e dacolá, a propósito de algo que nos une bastante. Não é por acaso que a gente apresenta isso agora neste fim de semana, e ficará todo ao verão. Pois quando houver a próxima exposição, esta passa para o arquivo, mas continua a ser visitável, e nós passamos a ter uma outra online. Tecnicamente, a nova experiência museológica é produzida pela aplicação ArtSteps e utiliza tecnologias imersivas 3D e realidade virtual e são visitáveis através de smartphones, tablets e óculos de realidade virtual. Celebrou-se a 30 de maio o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na última semana, os responsáveis das Comissões de Comunicações Sociais da Igreja Católica em Portugal e Espanha reuniram no encontro anual em Palma de Maiorca durante 3 dias. Dom João Lavrador, responsável português, garante que o encontro partiu da mensagem do Papa Francisco para este ano. Tem realmente a ver com a relação da comunicação em rede, no digital e, ao mesmo tempo, a edificação de comunidades reais, de proximidade das pessoas, de relação entre as próprias pessoas. E, portanto, foi aí que nós incidimos e, de alguma maneira, tentámos partilhar das dificuldades que muitas vezes se colocam, não só em promovermos verdadeiramente a utilização do que é hoje uma realidade, que é verdadeiramente a comunicação através da rede e através do digital. Tomar consciência de que realmente estamos perante não apenas um instrumento, mas estamos sobre uma cultura, sobretudo a nível das idades mais juvenis, onde o jovem realmente tem uma cultura que é a cultura do digital e pela qual ele entra em contacto.
No encontro concluiu-se que a comunicação digital é uma mais-valia, mas que faltam agora formas de trazer essas relações digitais para a realidade comunitária. O mau uso das redes sociais e o ciberbullying são também uma preocupação. Muitas vezes, um meio que podia ser muito bom se pode também tornar realmente numa situação de desconforto e até de prejudicar, ou, inclusivamente, outro aspecto que também foi sublinhado, foi o isolamento da pessoa, que no fundo acaba por descaracterizar a pessoa quando ela se isola numa comunicação que o individualiza de tal maneira que não o torna comunicador de si mesmo ao outro. E, portanto, tudo isso nós também tratamos. São situações que nós temos de ter em conta e que devemos ter, de alguma maneira, estar precavidos contra essas situações. Incorporar uma nova linguagem inquestionavelmente digital é então o documento que resulta deste encontro ibérico. E neste Igreja Açores temos uma estreia enquanto convidada. É Inésia Raposo, professora de Filosofia e legionária. Passado o mês mais mariano, o mês de maio, falaremos sobre a importância de Maria, mãe, mulher, no contexto da sociedade atual. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Eu é que agradeço. A Legião de Maria chegou a Portugal em 1949. Como é que tem sido este percurso evolutivo? Tem sido uma experiência que me parece marcante na história da Igreja em Portugal. Está presente em todo o território continental, Madeira e em algumas ilhas dos Açores, atendendo à sua estrutura própria, porque é um movimento que assenta em três aspectos principais, que são a oração, o estudo, a reflexão e a ação. Parece-me ser um movimento que nos ajuda a ter uma vivência da fé equilibrada, sem descurarmos qualquer um destes aspectos que me parecem essenciais para nos sentirmos bem connosco próprios, ao nível do testemunho que, em primeiro lugar, precisamos de sentir relativamente a nós próprios, senão parece-me que a vivência da fé se torna mais artificial do que real. E todos estes anos têm sido mais ou menos tranquilos, ou este tem sido um percurso do movimento em Portugal atribulado? Eu, pessoalmente, e estou a falar apenas nesta condição, aqui e agora, considero que o movimento também vai refletindo aquilo que é a realidade da vivência religiosa no nosso país e não só, mas no que é aquilo que nós entendemos como sociedades desenvolvidas ou em desenvolvimento, ainda que esta expressão possa ser muito questionada. E quando digo que tem acompanhado é no sentido em que, porque as sociedades nestes espaços ditos desenvolvidos, nestas regiões do globo ditas mais desenvolvidas, as sociedades são muito marcadas pela laicização, também se tem notado dificuldade no movimento em recrutar, em conseguir atrair outras pessoas para as suas fileiras, portanto, para os seus grupos, porque, de facto, a vivência da fé na experiência religiosa é alguma coisa que nas sociedades de consumo tende para não se acentuar, não se manifestar de forma tão
expressiva quanto acontece em outras regiões, onde me parece que a sede do divino é muito mais expressiva, como acontece em algumas regiões de África e da Ásia. De facto, são evidências muito diferentes e considero que aquilo que tem marcado a experiência do movimento da Legião de Maria no nosso país não é diferente do que acontece no resto do mundo, porque há uma ligação muito forte entre todos os grupos e conselhos que os agregam. Portanto, há uma estrutura que permite esta ligação de todos os membros ao próprio movimento. Isto não quer dizer que não se vivenciem também etapas, por vezes, difíceis, porque é preciso haver uma disposição muito clara no sentido de se querer viver a fé numa realidade de grupo que reúne semanalmente. Portanto, é uma experiência de uma vivência muito, muito intensa. Não nos reunimos pontualmente, quando há mais vontade para que tal aconteça. Portanto, há uma disciplina muito definida que advém da natureza do próprio movimento, tal como ele foi pensado por Frank Duff, seu fundador, que demorou cerca de um ano a procurar a inspiração do Espírito Santo no sentido de perceber como poderia servir a Deus, portanto, sendo um cristão ativo e estando ao dispor daqueles que mais precisavam de ajuda espiritual, porque é esse nível que o movimento atua. Portanto, não é marcado pelo cariz mais material de apoio aos necessitados no que tem a ver com carências de ordem física ou material. Podemos valer em situações que impliquem a realização de muitas tarefas próprias do dia-a-dia, mas dando o nosso serviço, dispondo-nos a ajudar o outro na resolução das tarefas em que ele possa estar a precisar de ajuda. Nunca apoio material. Em Portugal, o culto mariano subsiste de uma forma bastante intensa, particularmente aqui na Europa ele subsiste, mas particularmente em Portugal. Também com a presença forte do Santuário de Fátima. Nos Açores, somos mais cristológicos ou mais marianos? Eu penso que não me parece que seja fácil responder excluindo uma das partes. Quem é cristológico é mariano, não é? E sem dúvida. Sem dúvida, porque o lugar de Maria na religião cristã católica é um lugar, sem dúvida, muito importante. Não no sentido de estar para além do que efetivamente é o seu lugar. Maria foi mãe de Jesus e reconhecida pela Igreja Mãe de Deus, mas foi de facto uma figura humana de relevo na história da salvação e sem a sua disponibilidade para amar, não sei muito bem como pensar o que poderia ter sido a história da humanidade.
Num mundo onde a maternidade vai sendo muito adiada em prol da profissão, como é que se mantém tão intacto este culto a Maria, que era, ela, 100% disponível para esse papel da maternidade? É um contrassenso, a seu ver? Poderá ser, num certo sentido, uma vez que a sociedade também parece-me que promoveu essa vivência de outros valores que não os valores humanos no que tem a ver, em particular, com a maternidade. E promoveu como, de facto, sempre que se centra o sentido da nossa existência na realização material, sempre que se centra, quero dizer, sempre que se dá o maior relevo a essa dimensão, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento do humano por via das relações que estabelece com os seus semelhantes, isso fica em segundo a terceiro plano. Portanto, todo o apelo que as sociedades deixaram seduzir pelo modelo de desenvolvimento económico que promove as práticas de consumo mais ou menos exagerado, depende dos países e das vivências de cada um. Sempre que o sentido da vida nesses diversos países se foi orientando para o privilegiar dessas situações, naturalmente, a meu ver, naturalmente que tudo o que se prende com a vivência afetiva foi se tornando secundário. E a relação humana é uma relação de uma exigência permanente. É uma relação de amor constante, seja em que dimensão nos encontrarmos. Claro está que, dependendo das circunstâncias, pode não ser tão marcante essa vivência amorosa, essa vivência de cuidado com o outro, de atenção para com o outro. Pode não ser tão marcante porque, se estivermos de facto a pensar em contextos de exercício profissional, não é propriamente isso que está em causa num primeiro plano, mas se considerarmos que a existência humana fora das relações humanas, quer dizer, não centrada nas relações humanas, parece-me que é caminho para não só a nossa desumanização, como para a nossa própria extinção como espécie. Portanto, se considerarmos então que não há vivência verdadeiramente humana fora do contexto relacional, então, sempre que isso é preterido, eu considero que nós, como espécie, temos vindo a perder qualidade, temos vindo a sofrer muito com isso. A sofrer e a fazer sofrer. A seu ver, Maria continua a ser um modelo de mãe e mulher na sociedade atual? Ou faz parte de um ideal, de um imaginário, mas já pouco seguido e pouco execuível, digamos assim? Se falarmos do mundo ocidental, talvez já não seja do mundo ocidental em geral, porque Maria é vista como uma mulher do silêncio e num mundo muito marcado pela economia, o silêncio não existe, não tem lugar. Não tem lugar, exatamente. Não é um valor. Noutras regiões do globo, sem dúvida que continua a ser referência. Isto não quer dizer que em Portugal não continue a ter o lugar de destaque que alguns números expressarão, mas também será importante pensar-se no significado
de muitas vivências que podem ter um cunho muito mais tradicional, sem que isto queira dizer que não tenha lugar, mas o questionarmos-nos sobre o sentido de termos as vivências que tem é para mim particularmente importante, atendendo ao meu percurso de vida como pessoa, como profissional da área que escolhi para desempenhar a minha atividade. Que é precisamente para aí que vamos. É professora de Filosofia e católica convicta. Eu não sei de todos os nossos ouvintes, mas pelo menos todos os professores de Filosofia que se cruzaram no meu caminho, muitos filósofos inclusive, ou são ateus, são agnósticos. Porquê é que este fenómeno se dá? Os filósofos e católicos são filósofos católicos... Uma combinação improvável. São ou é impressão minha? Eu penso que não se deve generalizar. Há uma tendência para se questionar muito a existência do sobrenatural. Não significa que essa dimensão não seja constantemente objeto de reflexão em filosofia, porque também o é. O próprio domínio da filosofia da religião o justifica. O domínio da metafísica é outro que inequivocamente nos transporta para a reflexão sobre o que está para além da realidade física, empírica que captamos enquanto dotados de sensibilidade como somos. Portanto, a questão do transcendente, do sobrenatural, é uma questão que é necessariamente objeto de reflexão filosófica, sem que isto signifique que refletir sobre isto implique que se seja crente. De facto, não implica, são domínios distintos, porque uma coisa é a capacidade de se acreditar pela fé no sobrenatural, outra coisa é a capacidade de se refletir sobre a capacidade e a necessidade que o humano tem de refletir sobre a importância de nos questionarmos sobre a sede de infinito que temos dado o sinal de termos desde sempre. Mas muitas vezes razão e fé são vistas ambas como antíteses, como polos opostos. Pois, talvez por quem se deixe talvez levar por tendências mais imediatas. Admito que no meu caso foi sempre a ânsia de procurar razões do domínio mais lógico que pudessem de algum modo compatibilizar e, em parte, porque não fundamentar a necessidade da vivência religiosa. Foi sempre esta ânsia de querer encontrar pontes de diálogo entre estes dois domínios que se vê que há a tendência para se os separar. Isso no que teve a ver com a minha escolha pela área de filosofia foi uma razão que me motiva para tal. É questionável, é verdade. No meu percurso, quer como aluna, quer como professora, tenho contactado com algumas pessoas que também têm esta vivência da fé, mesmo sendo desta área de estudo e de atividade profissional, e em determinadas correntes filosóficas já o assumir-se dessa atitude de crença no sobrenatural, que não é necessariamente impeditiva de uma atitude crítica
que é indispensável E uma para visão nos mais sentirmos científica. humanos, sem dúvida. Estamos a chegar à reta final da nossa conversa. Como professora de filosofia, como é que os seus alunos, os alunos de hoje, os jovens de hoje, veem a Igreja Católica? Qual é a sensibilidade que têm da visão deles? Eu não costumo abordar diretamente esta questão com eles. No entanto, porque vivemos no meio tradicionalmente no que tem a ver com os testemunhos que eles receberam dos mais velhos, se calhar mais dos avós do que dos pais, sinto que a tendência é para considerarem que é uma instituição pouco aberta à mudança e pouco crítica, mas também me parece que as observações que por vezes fazem são muito na sequência de comentários que ouvem e que nem sempre são acompanhados de análises mais aprofundadas. Penso também que a formação em termos de conhecimento da fé é alguma coisa que, para além de ser muito exigente, não é, se calhar, muito procurada. Não me parece que haja grande entusiasmo pelas questões mais espirituais. E julgo que isso está muito associado àquilo que são as dominantes dos tempos que correm. Inésia, obrigada por ter aceito o convite de ser nossa convidada neste Igreja Açores. Foi um prazer conversar consigo e ter também esta visão não tão comum de uma professora de filosofia e católica convicta. É bom saber que existem. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. Eu é que agradeço muito o convite. Continuação de um bom dia para todos. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.